Mas o assunto mesmo é namorada de inteligência artificial, né? Quem ia querer uma namoradinha? Uma namoradinha IA. Comunista, coisa de gay. Cadê as lindas mulheres do Japão? Bom, Isso aqui é IA, viu? Isso aqui é IA. agora o inverno chegou pra valer finalmente aqui em Tóquio. Já tem até nevado. Perguntou se os chats estão bem? Ah, deve estar bem, né? Vocês estão bem aí? Ó, o Solari disse que tá com uma pica pesada, né? Então, ele disse que tá bem. Eu ficava com mulheres do Rabu, que era tudo robô. Imagine IA. Mano, seria foda pra caralho se, tipo, no futuro tu conseguisse botar a IA. Tipo, tu comprasse um robô, tá ligado? Ah, vou comprar aqui um robozinho. Um robozinho gostosa. Aí tu vai e implementa uma IA no teu robô. Pra ele fingir ser tua namorada, mano. Tu vai reagir ao Overflow dublado? R$100. Vou andar hoje aqui em Shinjuku de novo, né? Essa mãe aí fica lendo comentário. Famoso beco. Quase que eu falo, hein? E enquanto isso eu queria falar dos bagulho que vem aparecendo pra mim recentemente nas intranets sobre os japoneses que andam hoje em dia se relacionando. Vocês acham o quê, mano? Dos japoneses que andam hoje em dia? Vocês acham que... Hã? Hã? Vocês acham? Vocês acham que tinha que ser o quê? Não, tomando puta também. Relacionando com inteligências artificiais, né? Desde a ascensão aí. Muito privilégio esses japoneses. Aqui a gente não pode andar, a consequência é só. Pois é, né? Pra mim, os japas não deviam andar. Tinha que ser tudo cadeirante. Isso vem se tornando comum aqui no Japão, japoneses Com certeza. que vem, assim, tornando públicos Cadeirante, relacionamentos com inteligências artificiais, tá ligado? Isso não é nenhuma surpresa, né? Pra quem conhece o Japão, sabe como é que são as coisas Já pensou, mano? Tipo, um país onde todo mundo anda de cadeira de rodas? aqui. Foda, né? Na verdade, isso já era bastante esperado, na verdade, né? Acho que A cadeira de rodas os ali. japoneses, Nem vi. inclusive, já esperavam por isso há muito tempo, né? Essa coisa de transformar Vai criar um OnlyFans cada vez quando? mais, de humanizar cada vez mais, né? Enfim, uma parceira Rapaz, virtual, assim, né? Ao ponto seria de foda. se sentir completamente satisfeito com uma Um japonês não anda? namorada virtual, né? Porque aqui no Japão, todo mundo sabe, né? É um país culturalmente muito problemático em relação a essas coisas de relacionamentos sociais, né? Não Mas, tipo, isso aqui é até que normal, não? Puro sensei. Sensei. Japonês fica de... Ei, mano. Eu vejo alguém criando uma cidade onde todas as casas são motorhomes. Caralho. Ia ser interessante, velho. só necessariamente relacionamentos amorosos, mas qualquer tipo de relacionamento. Caralho, mano, né? A esse gente cara já- gosta de já falou sobre xenofobia, isso algumas mano. vezes aqui Ei, no mano, para de canal. ser xenofóbico aí. E na verdade não O é dia da surpresa xenofobia pra foi ninguém, ontem. né? Isso é uma coisa muito sabida no mundo, os próprios Pra japoneses tudo tem admitem dia. com muita facilidade que existe esse problema aqui, né? Inclusive Vigitech. tudo isso acarreta na baixa taxa de natalidade. Isso e tudo aqui. mais, né? Lógico que não é só isso, né? Tanto que tem um monte de países no mundo que estão passando por problemas de taxa de natalidade baixa. É isso aí mesmo, Merix. Esse problema não é exclusivo de... Quer dizer, não é exclusivo de lá, mas é mais... É mais normal, né, por lá, no caso. Porque os caras realmente são... Por conta da cultura, eles são mais fechados, né? Mais fechados para relacionamento. Só japonês bobindo. Que diabo é bobindo? Só japonês bobindo, não sabendo o que tá falando. Bobinho, né? Quer dizer. Olha ali, máquina de tirar... De tirar o L? Olha a máquina de tirar Coca-Cola? Ou pior que lá no Japão tem máquina de qualquer coisa, né? Máquina de fazer o L, famosa urna. Aham. Mas aqui no Japão, esse problema de sociabilidade dos japoneses acentua também. Só que no Japão tem máquina de praticamente qualquer coisa, velho. Só pra dar aquela cheirada. Essa questão da taxa de natalidade, né? No dia que ele tirou, tem máquina de como a gente pizza? sempre falou aqui, Eu não duvido, né, não. isso acontece Eu não duvido, não. porque Vou sair da live linda, vai lá, diga, no Japão Chad. existe meio que Se cuide. uma agenda, né? Por ser tudo tão hierarquizado, né? Ser uma sociedade tão culturalmente hierarquizada, Pera, isso é sério mesmo? Pior que tem máquina de calcinha usada. Realmente tem máquina de calcinha usada? Eu pensei que era meme. As mulheres não lavam 2 semanas, cheiro de peixe morto. Ele fala, ai, que gostoso. Tem sim, tem.
A existe mina meio que uma agenda, limparam, foi? tá ligado? Uma agenda social Limparam a se espera calcinha. que se cumpra durante um relacionamento, seja esse relacionamento qual for. Não, a música é boa. E eu acho que na verdade isso se estende É, mas não se só pra ficar relacionamentos, escutando mas pra direto tudo, fica sabe? peba. Existem muitas regras subliminares na sociedade japonesa, né? São regras que ninguém fala a respeito delas abertamente. Em vez de sub, vai ganhar uma cueca minha. Beleza. Ela é cheiro artificial, não? Não sei, viado. Não Mas sei. que se pressupõe de que todo mundo sabe Aí e que todo tá, mundo não sei vai não. segui-las, tá ligado? Então eu acho que isso produz, né? Eu não lembro desse Nos detalhe. japoneses principalmente, né? E até na gente que mora aqui já há algum tempo, isso acaba produzindo uma certa Que de expectativa, fiofó. né? De que a pessoa com a qual você está interagindo, ela vai agir de acordo com essas normas, de acordo com essas regras, né? Por mais que você Então. não exija isso dela Pois é. verbalmente, né? A relação ela já começa com esse pressuposto de que as duas pessoas conhecem as regras e vão segui-las, tá ligado? Não vai. Então, isso torna qualquer tipo de relação aqui no Japão, né? Principalmente Mano, a gente não para pra pensar às vezes, mas o relacionamento entre pessoas é complexo demais, né, mano? Realmente é melhor se relacionar com o robô. Acho que o Japão realmente é um país evoluído. Pastel de flango? Que porra de pastel de flango? Tomando cu. relações sociais, Ah, e mano, ainda mais as afetivas, extremamente burocráticas. Né? Nunca mais vou botar essa música. Extremamente burocrático. É extremamente burocrático se relacionar no Japão. E extremamente estressante, né? Porque você sempre parte dessa expectativa, né? De você ter na sua cabeça a expectativa de que você acha que a pessoa vai agir de tal forma, de que ela vai responder né, às suas expectativas, mas você não pode falar abertamente com ela, né? Isso é muito questão do respeito na sociedade japonesa, né? De nunca... Assim, é muito difícil, né? Um japonês jogar na cara de outro aquilo que tá errado, aquilo que precisa ser... Rapaz, até a Cracolândia de lá... Pera, mas o Japão é lindo demais. Pelo menos o Bakagajin grava. Até a Cracolândia de lá. Não, se tivesse... Tipo, tem uma Cracolândia aqui... Mano, se tiver... Com certeza dá de 1000-0 em uma cidade normal daqui. Mudado, né? Sei lá. Tudo por conta de mensagens assim, né? Subliminares. Tudo aqui no Brasil é cagado? Atitudes Tudo subliminares. fudido. É tudo muito entre linhas, né? A sociedade japonesa ela funciona com base em regras entre linhas, né? Nada é dito verbalmente, nada é explícito, tá ligado? Mas se cria essa expectativa de que a outra pessoa deveria agir de tal forma, né? E a pessoa, você próprio fica com essa mesma impressão, né? Você fica com a impressão de que a outra pessoa com a qual você está interagindo também está esperando de você Ai, mano. Eu assino pra fazer transferência mental para um harém hentai e pode me mandar japonês. Já pensei. Os cracudos mais limpos que eu. Pois é, né? Tá cagado, Pegoso. Ei, mano. 7 quilos de fezes na minha... Caralho. determinado comportamento. E se você não cumpre Tem algum salgadinho no teu bolso pra tu comer? Pra tu fazer cosplay de Kleberiano? com esse comportamento, você se sente muito mal, tá ligado? O cara disse que comeu um salgadinho quando tava cagado. O foda é que eles não conversam sobre o relacionamento deles. Acaba sendo um robô, mano. Por isso que eles querem fazer robô. Então, né, toda essa cultura, né, isso é uma característica cultural, é muito importante deixar isso claro, né, porque Vai lá tomar banho, a gente Nicolas. confunde isso, né, tipo, a gente vê muita gente falando, Concordo, entendi tudo. Não vai pra pedir amor para a parceira mostrar aí, Curo? Rapaz, sei não. os japoneses são assim, os japoneses são assados, né, lógico que não é uma Você característica tentou. biológica dos japoneses, né, não é que os japoneses eles nascem assim, não é isso, né, mas a sociedade é construída Eles agem, tá certo, não? Eles agem, não? em cima dessas convenções sociais, né, Eles agem. e Agem. E isso acaba tornando qualquer tipo de relacionamento no Japão tão burocrático, né, tão estressante. Mas no fim das contas, eles estão fazendo algo que é mais semelhante a eles, pô. Um robozinho pra poder meter a pica. É estranho, mas tá certo. Português é estranho. Ah. Puro, você joga robôs? Eu não. Jogo de boiola. Cadê a música pra tomar no teu... Mano, chute. Que muitos japoneses optam... Próxima vez que tu falar por pastel de relacionar, frango... né? Eles optam... Vou te dar um por timeout de ficarem um dia, sozinhos, Nicolas, pra por tu se ficar isolarem. pra tu pensar. Inclusive, isso produz fenômenos... Pra ficar né, que nem pensando no os pastel de horrores flango. mesmo, né, que a gente já falou aqui algumas vezes também, que são os japoneses justamente, que são conhecidos como os logo tomar banho, seremitas, Baitô. né, da era moderna, que escolhem viver isolados, né? Eles não saem de casa, eles vivem só no quarto, só saem pra comprar comida e voltam. Tô indo dormir, é nóis. Vai lá, Cano, se cuide. Se cuide, boa noite. Sonhe com o japonês lhe comendo. Faz sentido não compreender eles
A cultura deles é algo que às vezes dificulta resolver alguns problemas. Realmente é. Que nem Justamente queijo. porque Eu sou. a pressão social é muito grande. Nossa, quase que eu li, mano. E eu não. E, né, Não é? junto com tudo isso, ou acima de tudo isso, Todos né, no tem cinema. o fato do Japão ser um país Só também que eu não falei pra tu culturalmente falar. muito conservador, né, um país muito tradicionalista, e isso acaba fazendo com que os japoneses tenham meio que, E você né, não. culturalmente também, lógico, né, não é uma característica biológica do japonês, né, mas culturalmente os japoneses têm essa relutância à mudança, né, justamente por vir de uma Realmente. cultura muito conservadora, muito hierarquizada, né. Então, mesmo Qual foi que ele falou? Iraquizada? Essa palavra existe? Ele falou iraquizada? por virem de uma cultura muito conservadora, muito hierarquizada, né? Ânsia à mudança, né? Justamente por virem de uma cultura muito conservadora, muito hierarquizada, né? Ele falou iraquizada? Sabia que existe essa Mesmo que palavra, eles não? estejam se sentindo bem nessa situação, né? Mesmo que Iraquizada? Mano, essa porra é de Iraque, velho. Hierarquizada, tá. Hierarquizada. Parece que ele falou hierarquizada. eles A hierarquizada não estejam toda? felizes, satisfeitos nessa situação, existe meio esse Aí sim, consenso Supergoso. de que Aí sim. não pode ser mudado, né? De que as coisas são como são e elas Muito têm bom, que ser muito bom. aceitadas da forma que são, né? E é daí que surge justamente a Coloca com legenda, deixa eu ver. Deixa eu ver se fica iraquizada. cultura muito hierarquizada, né? Olha, ele falou hierarquizada, só que ele falou muito junto, velho. Pareceu que é hierarquizada. Então, mesmo que eles não estejam se sentindo bem nessa situação, né? Mesmo Falou que estranho. eles não estejam felizes, satisfeitos nessa situação, existe meio esse consenso de que não pode ser mudado, né? De que as coisas são como são e elas têm que ser aceitadas da forma que são, né? E é daí que surge justamente a cultura do shoganai, né? Que a gente fala aqui no Shoganai? Japão. Shoganai, na tradução direta, significa ali mais ou menos como fazer o quê, né? Ah, Japão existe caralho. Ô, vou falar isso aí agora, viado. Toma. Shoganai. essa cultura do shoganai, O Supergoso vai chegar aqui falando: Kuro, mataram a minha família. Eu vou falar: Shoganai. né? Que é essa cultura de aceitação, né? De que as Acho coisas que são a gente vai como ficar são com e hora você tem esse só respeito, né? Então, se nessa tá ruim, parte. shoganai, né? Você tem que aceitar e seguir em frente, né? É uma Tu não tem família? É solitário? Shoganai. cultura. A cultura do shoganai é uma cultura extremamente conservadora, né? É Shoganai? uma cultura de aversão a mudanças, né? Então, você tem uma sociedade que tem problemas sociais explícitos, né? Mas que reluta em mudar justamente porque existe esse consenso na sociedade japonesa de que deu tudo certo até agora do jeito que é, então a gente não vai mudar, porque se mudar pode ser que dê tudo errado, tá ligado? E isso acaba produzindo, lógico, indivíduos extremamente solitários, né? Os hikikomori mesmo que a gente falou, isolamento social, e aí logo Hã? Você entra eu andando na rua? Já pensei aí, Arcanos. Eu entro, tô andando na rua? Oxi, entendi, mas não a entendi. economia nisso tudo, o mercado, observa, né, essa vulnerabilidade começou do povo a tomar japonês e passa a se aproveitar dessa vulnerabilidade para Me lembro que eu chamava de alombada era 1 ponto. Pois é, né? Só que spamaram o tanto que eu aumentei. lucrar, né? Porque é isso que o mercado faz. A finalidade do mercado é produzir lucro, né? Então, quando ele observa que existem Só fazer, Arcanos. indivíduos frustrados dentro da sociedade, né? Vulneráveis, que estão ali dispostos a gastar dinheiro para tentar suprir essas necessidades fisiológicas, né? Essas necessidades biológicas deles, Biológico. passam a surgir diversos serviços, diversos produtos. A sociedade japonesa Fica ela é muito arrombado. conhecida por isso também, né? Que tentam suprir essa solidão de Oxi. forma artificial, né? E isso tá em todo lugar, né? A gente sai aqui, a gente vai nas lojas, você vê o tanto de masturbador que tem, né? Um monte Foda. de tipo diferente de masturbador, justamente para tentar tornar cada vez mais Mano, o que eu gosto de, tipo, do bagulho de masturbador é que os caras inventam um bocado de coisa, velho. É muito foda, velho. Depois que tu me... Hã? Eu te arrombei? Ei, doido. Já pensei isso, Solari. Aí sim que é bom. plausível né, tentar acomodar cada vez mais Os masturbadores. solidão, né? Tipo, olha, você não precisa de um parceiro, você não Tem precisa por lá de um também na parceiro, rua você pode das se primas? satisfazer aqui sozinho, né? Marca um Ou encontro mesmo de nos amigos restaurantes lá, sociais, todo né, que mundo são junto. Shako e Shokuten, né, que a gente fala sempre, que é um ramo de restaurante aqui no Japão, né, que
hoje já é popular no mundo todo, né? Pare com... Surgiu Ah, aqui, não, vou claro. gozar, velho, E são gozei. esses restaurantes que a finalidade deles, na verdade, não é comer, né? Não é a comida, é a interação, né? Seja Então, bem-vindo de a gente vende volta. cafés, Seja bem-vindo de volta, a gente tem Chadinho. os host club, né? A gente sempre Ok, passei aqui só pra perguntar uns treinos sobre a área de Fanart mais 18 lá. Como artista em SFW. Como artista em SFW, queria saber o que posso fazer ali. E o que não posso. Parece divertida. Faz o que quiser, né? Não sei no Goré. fala quanto milhões e milhões de ienes que o pessoal gasta em host club todo mês, né? Tendo algo. Simplesmente para tentar satisfazer Carta essa branca. necessidade de companhia, né? Namoradas de aluguel. Basta não ser algo perturbador, né? Não faz o hentai do, não, o hentai do Lula. Né? Mano. Famílias de aluguel, muitas vezes, os idosos alugam famílias inteiras de aluguel, né? Para não se sentir sozinho em casa. Então você vê que surge um nicho, né? O mercado ele transforma essa vulnerabilidade da sociedade japonesa em um nicho, né? E passa a vender um monte Vai mostrar isso lá, porque não, né, caralho? Vai estar censurado. de soluções ali que são, lógico, soluções paliativas. Não pode? Tá disposto, claro. Ideia sim, eu deixava. Raiz, né? Mas fica ali vendendo soluções paliativas justamente para que nunca esteja completamente saciado, para que continuem consumindo, né? E então, eu vi o Xadi. Eu até mandei pra outras pessoas também, pô. Disse que acharam foda. Faz o que tu quiser aí, pô. Não sendo algo criminoso, é nóis. Também é muito comum. Not safe for work. Né? Principalmente nos últimos tempos, vem se tornando cada vez mais comum. Os ingleses. Namoradas virtuais. Toma. Né? Jogos de videogame. Toma esse inglês aí, toma na tua cara. Né? NFT? De celular que simulam encontros. Pode virar NFT também. Puta que pariu. Mano, 10 minutos e já me desprendi do tema do vídeo. Calma aí, rapaziada. E parecia bastante evidente, né? Só que o tema é mó bom, mano. Ia chegar até as inteligências artificiais, né? Vai postar lá, Merix? Beleza. Acho que desde que começou esse movimento, né? Passa. De namoradas virtuais e não sei o que, né? Todo mundo Oxi, voltei, falou. Oxi, tu tinha saído? robô, né? Completamente artificial, mas que consegue conversar com você. E com o primeiro fanart eu quero dizer aquela lá, a primeira. Vai aparecer de novo, Nicolas. Um ser humano. E que no futuro provavelmente Não vai sendo poder bigode. suprir as suas necessidades mesmo, sexuais, né? Pô, Super Ghost, tu me lembrou do bagulho, né? Eu tenho que pedir pra Himekami me mandar um áudio. Completamente artificial, né? E isso já começou aqui no Japão, né? Eu preciso do áudio da Himekami falando em alemão. Já faz um bom tempo que a gente tem aquele caso do cara que se casou com a Hatsune Miku, né? Se fuder que ela tá uma bosta, se fuder, meu parceiro. Vai ser aquela mesmo. Ela é uma cantora, né? Na verdade, ela é uma cantora, só que ela é uma personagem. Esse aí vai ser bom. Que é dublada por uma cantora e ela, enfim, faz shows e tudo mais, né? Shows holográficos lá, fica lá o holograma dançando no palco e tal. E teve um cara aqui no Japão que se apaixonou por esse personagem, né? A Hatsune Miku, e se casou com ela, né? Vocês estão ligados nisso aí? Vocês estão ligados nisso aqui? Vocês já viram em algum lugar? O cara, tipo, ficou apaixonado pela Hatsune Miku e se casou com a IA dela. Foi com a IA dela? Eu acho que eu vi em algum lugar, só que eu não lembro direito. Eu aí, rapaz. E tudo isso numa época anterior à inteligência artificial. Ele já era casado com um personagem antes do personagem. O personagem. Tá. Então ele tem lá a casa dele, uma boneca em tamanho real e tudo mais, né? E inclusive recentemente esse cara que casou com a Hatsune Miku, né? Ele criou uma associação aqui no Japão, né? Não lembro exatamente assim. Pô, mas isso aqui é muito perturbado. Quer dizer, é muito doente, mano. Que palavra que ele usou, mas ele fica de manhã é foda. Um grupo de pessoas assim anônimas, né? Como se fossem alcoólicos anônimos assim, que voyeurismo sempre. Ele chama de os fictos sexuais, que são pessoas que se apaixonam por personagens fictícios, tá ligado? E ele já tem um grupo de pessoas lá, lógico, é um grupo bem pequeno, né? Mas você vê que é um fenômeno que realmente existe no Japão e não pode ser ignorado, né? E a gente escuta... Verdade, o Solari, verdade. Sobre isso, né? Agora já tem muitos vídeos... Vai acabar perdendo emprego. Na internet, né? Geralmente no futuro, né? No futuro ele tá muito longe. Que se relacionam abertamente com inteligências artificiais ou com personagens, né? Os seguidores do Cura aí... E tu não tá me seguindo, não? Oxi, eu me apaixonei pelo Ronaldo McDonald's. E eles falam assim, né, que
o amor, né? Ah, eu tenho o amor como como de qualquer pessoa, só que o meu amor é por se manifestou por este personagem, tá ligado? Então existe, né, essa ideia, lógico, né, para poder acontecer isso, existe uma ideia completamente idealizada do amor, né, como se o amor fosse uma entidade absoluta, né, que existe por ali fora do corpo humano, né, e que de vez em quando recai sobre alguém, né? E então existe essa idealização de tipo, todo mundo ama, existe amor verdadeiro, e o meu amor verdadeiro existe um amor verdadeiro por esta personagem, né? Então Alguém de vocês aí namora, mano? Só pra uma perguntinha. Já namora ou já namorou? Só pra perguntar um bagulho? É tudo reflexo de uma sociedade completamente idealizada, né? Não, é os que namoram, na verdade, né? Porque o que já namorou, já ficou provado que não era amor verdadeiro, né? Nossa, pegou, você não precisa nem falar no chat, velho. Uma sociedade que é construída em cima de idealismos e idealismos e idealismos. É óbvio, né? Até o ponto em que os caras já estão vivendo lá em outro mundo, né? Eles já estão tão distantes que eles não têm mais contato nenhum com a realidade, né? Você vai inventando camadas e camadas e camadas de idealismo até o ponto em que a realidade já não importa mais, né? E é isso que a gente observa agora. 3? Porque caralho! É mais ou menos isso, né? Até onde isso vai parar, né? A gente já tem aqui no Japão, Tu namorou 3 vezes? 3 relacionamentos? Mano. Inclusive vídeos, né? De trajes, tem trajes inteiros que você veste, né? Com óculos de... Tá ligado nesse Pegoso, que nunca vai namorar desse jeito, né? Como é que é aquele traje, se ele é sensível ao toque, não sei como é que é. Mas que eles simulam ali, né? Uma relação, que simula ali o toque da sua companheira virtual, né, não sei o quê. E existe claramente, né? Existe claramente no Japão essa expectativa de que um dia... Olha, Merix. Foram 3 chances. Nas 3 não deram certo. Tem algo estranho aí, hein? As relações sociais, né, humanas vão ser completamente superadas, né? 3 vezes? Por essas relações interpessoais, por essas relações digitais. Então isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que existe essa aversão à mudança comportamental, né? Eles parecem que são extremamente revolucionários no sentido de trocar, né? Enfim, de substituir as relações humanas por relações virtuais, né? Parece que... Não, mas tá certo, tem que fazer isso mesmo. Você vê como quando não se manifesta num ponto, se manifesta no outro, né? A única coisa é que eles vão se afastando cada vez mais da realidade, até o ponto em que não adianta mais querer voltar atrás para resolver na raiz o problema, né? Então eles ficam buscando por soluções paliativas, né? Que não levam no fim a lugar nenhum, até porque é lógico, né? Todo mundo sabe que relacionamentos virtuais não vão corrigir de forma alguma a baixa taxa de natalidade, né? Nicolas, se tu começar a spamar, nossa, seu chinesinho de... Que tipo, garotos palhaços, E é muito interessante isso, porque o governo hoje segue tentando, né, loucamente aqui no Japão, resolver esse problema da baixa taxa de natalidade. Tu já ia começar aí... Com isso, né? Vai, bota mais uma vez, seu bostinha. Volta, vai. Né? Vai, bota mais uma vez aí. Mas o Japão, por ser um país extremamente conservador... Bota mais um emotinho só pra ver, vai. Não se submeter à imigração como solução, né, pra resolver a baixa taxa de natalidade, eles ficam buscando por outros métodos aqui dentro do Japão mesmo, né? Porque no Japão existe aquela ideia, né, de que a nacionalidade ela é por sangue, né? Você não é japonês simplesmente por nascer no Japão, você é japonês por ter sangue japonês, né? Não é que nem nos Estados Unidos, que você vai pra lá e mora lá e vira americano, né? Aqui no Japão... Ah, mas seria foda, mano. Qual o problema de ele perguntar se é tipo garoto palhaço? Não tem problema. Acho que tu confundiu isso, velho. Pra você ser considerado japonês... Ele perguntou pelo perna longa, né? E a sua esposa estrangeira, e a sua esposa estrangeira tem um filho no Japão, o seu filho não é japonês, né? Não basta nascer aqui pra ser japonês, no caso, né? Então existe toda essa preciso política, comer japonês, né, para não incentivar a imigração como resolução da baixa taxa de natalidade. Então o governo vem... Pô, pior que, tipo, tem isso aí, né, mano? O Japão é um país que já tá condenado a deixar de existir, né? Foda. Incentivando, lógico, né? Financeiramente, né? Se os casais que tiverem procurar filho, outro, ganhar não sei quanto do governo, e ganham casa no interior do Japão, né? E, inclusive, agora, no começo de 2024, o governo japonês vai lançar um aplicativo. É foda porque eu quero ver como eles vão tentar, tipo, eles já estão tentando de uma certa maneira, né? Que é tentar trazer estrangeiros, só que ainda tá muito ruim, mano. E ainda tem a questão cultural, porque os caras são um bando de filha da puta. Ativo de namoro. Quer dizer, mas tem pra caralho.
né? Um Tinder, é um Tinder do governo. O governo vai lançar um Tinder para tentar desencalhar os japoneses, né? E isso é muito Quer ver a nação inteira é morrer? o que eu tava falando, né? É verdade, né? Se o Japão morrer, vai acabar os animes. Eles têm que sobreviver, mano. Eles querem que vá pra lá pra comer japoneses? Aham. De uma certa maneira. Eu acho que eu deixei de achar há muito tempo. Né? Eles mesmos assumem, né? Eles falam abertamente que precisam, de fato. Eles falam, estamos desesperados, né? Se isso não for resolvido agora... Caralho, o pensamento tá só indo embora. Recentemente. Se essa questão da baixa taxa de natalidade não for resolvida agora... Ela ainda tá quente, tá a quente. gente não tem futuro, tá ligado? O problema do Japão, Isso né? O Japão foi hoje em dia lindo. não é nem tanto o país que tem a menor taxa de natalidade. Né? Não Mas o é a país que menor tem taxa de natalidade. Tem país com a taxa menor ainda. A Coreia do Sul mesmo tem taxa Caralho, isso aqui eu não sabia não. A Coreia do Sul é pior do que o Japão, mano. Porra. menor. Se eu não me engano, Taiwan tem uma taxa menor atualmente. Foi Mas o fofo? problema do Que Japão nem meu saco, né? é que, junto com a taxa de natalidade muito baixa, eles têm uma população muito idosa, né? É a população mais idosa do mundo, né? A população do Japão é a população mais idosa do mundo, tirando só Mônaco, né? Que é uma cidade, né? Não é nenhum país. Pois é, né? Alta taxa de suicídio. Essas duas coisas aliadas é que gera preocupação, né? Porque não tem gente pra mover a sociedade mais, né? Os idosos, eles não Pera, mas a Coreia do Sul não fica ao norte do Japão? A Coreia do Sul é no sul? conseguem mais trabalhar, e eles estão tendo que trabalhar. Mas se eu né? ficar Por isso embaixo que o do Japão sul, tem ela tantos vira norte, não? pessoas trabalhando, né? E não tem gente nascendo pra assumir as responsabilidades aí das gerações futuras, tá ligado? Então assim, né? É cultural, tá ligado? É um problema cultural, né? Cultural. Mas que vai se desenrolando de formas extravagantes, né? Bem extravagantes. Principalmente quando entram as empresas no meio e começam a tentar lucrar em cima dessa vulnerabilidade das pessoas, né? E aí agora, né? Com essa inteligência... Pô, mas, mano, o cara que começar a botar, tipo, esse bagulho de IA namorado em prática, mano, tipo, e começar a viralizar pra caralho, o cara vai ficar muito rico, mano. Porra! É tipo o teu pau, pra você, ele tá embaixo. Ah, é verdade? Coreia do Nordeste. Coreia do Nordeste. Pode comentar isso aí, meu. Porque agora, né, essa ascensão Aí comer das maçã inteligências artificiais, ela veio pra de lá. várias formas, né? Então não é simplesmente um chatbot, né? Que simplesmente responde ali as suas perguntas e conversa com você como se fosse uma pessoa. Mas também é uma inteligência artificial de imagem. O lixo nem existe. Produzir a imagem ali da tua pretendente perfeita, né? E, enfim, você consegue dar para ela as características que você quer e você consegue dar para ela a personalidade que você quer, né? Então... Outro dia, o super... Não tem cabimento nenhum, né? Mas é uma ilusão que surge na cabeça das pessoas, né? Dos caras, principalmente. Falando nisso, eu esqueci de novo, né? De botar pontos para reagir. De que eles vão conseguir ali um relacionamento até mais prazeroso do que seria com uma pessoa de verdade, tá ligado? Simplesmente porque, como eu falei lá no começo, né? Aqui no Japão, os relacionamentos sociais, eles são tão burocráticos, tão estressantes, né? Verdade. Que quando eles colocam na balança, muitas vezes eles chegam na percepção de que não vale a pena. Isso para os dois lados, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. As pesquisas, elas mostram, né, que mesmo as mulheres dizem que preferem não se relacionar justamente por ser tudo tão burocrático, tão estressante, tá ligado? Poxa, até a mulher também, pensei que tinha vida fácil, mano. A gente viu aquele caso lá da mina que extorquiu os cabas. Oxi. E aí, lógico, tudo isso levanta... Aí não. Muitas controvérsias também, né, a respeito da igualdade de gênero. Até a mulher tô com dificuldade. Né? Sempre aquela galera mais conservadora, que isso é culpa da hipergamia, que não sei o quê, né? Hipergamia. Mas cair naqueles papos red pill. Mas é lógico que assim, né, a gente tem que entender, né, que hoje em dia a gente tem, né, todo esse estudo de psicologia evolutiva, né, e tudo mais. Eu não sou um negacionista disso, né? É lógico que isso existe, mas é preciso entender que os processos evolutivos, né, os processos evolutivos do homem e da mulher, eles não são processos separados, né? Eles não são processos independentes, né? As mulheres, elas só se desenvolveram como se desenvolveram porque os homens se desenvolveram como se desenvolveram e vice-versa, né? Então, se hoje os homens e as mulheres são como são, é porque, evolutivamente falando, nós, né, a seleção natural encontrou esse caminho como o mais viável, né? Cara, eu comecei a prestar atenção, sabe? Favorecer a evolução, tá ligado? A procriação da espécie. Então, não tem porquê a gente ficar... Por isso anime romance é aquelas frescuras? Né? Com certeza. Isso, porque os homens aquilo, não sei o quê, né?
Mano, se tem uma coisa que eu não aguento mais é anime de romance, mano. Até os que é romance e comédia. Tudo bem que eu acho que eu nunca gostei de anime de romance, né? Só romance. É muito chato, meu irmão. Agora, nem os romances e comédia eu consigo ver mais. É, pior que eu também, eu só vejo cenas soltas, nunca pego anime de romance pra ver. Pois é. Romance é ruim demais, pô. Se a gente não consegue, se as pessoas não conseguem se relacionar hoje em dia, não é por culpa da evolução que trouxe elas até aqui. Ainda Porque é. a sociedade, né, Mó peba. organizada como está, não está de acordo com Aí veio o Shadid falar, eu gosto de escrever romance. a nossa Aí, triste. evolução como espécie. Mas como é que é o romance que tu escreve, Shadid? Só que eu tenho tendência pro trágico. Aí sim, porra! Tragédia é boa, tragédia é boa. Quer dizer, romance com comédia não existe. Nenhum tem graça. Romance com comédia não existe? Tá ligado? É isso, né? Então, Porra, é essa, mano? quem tem que se reorganizar é Nicolas, tu percebeu que tu tá virando? Na verdade, tu já virou o teu... a sociedade. Tá ligado? Mande lá. E não a nossa genética, obviamente, né? Então, é sempre importante entender isso, né? Porque tem muita gente que cai nessa coisa de ou é 8 ou 80, né? Ou tem gente que acha que tudo é Com Color Grade, se dá pra fazer um cyberpunk, dá. É porque a temática do Japão é muito... Realmente é um cyberpunk, né, mano? As cores... Ok, tipo, geralmente ele sai de noite, né? Aí tu consegue ver... Tu consegue perceber as luzes, no caso. As luzes são bem mais destacadas. genética, Pois é. né? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente Nicolas virou um gozadinha. foi programado, é o que eu sou e, né? E não é assim, né? A gente sabe que a gente recebe influências externas o tempo inteiro desde que a gente nasce, né? A gente é um animal que nasce prematuro, né? A gente nasce extremamente prematuro e porque também, ó, isso foi uma consequência da evolução, inclusive, né? A gente sabe que o ser humano é um mamífero que tem uma cabeça enorme, né? E antigamente, quando as mulheres iam parir os bebês, a cabeça do ser humano era tão grande que estraçalhava o quadril da mulher, né? Pois é. Então a seleção natural acabou favorecendo as mulheres que davam à luz a bebês mais prematuros, né? Porque quando a gente ainda está prematuro, nossa cabeça ainda está mole, né? O nosso crânio ainda não está completamente formado, ele ainda é... Aí é foda ouvir essas palavras assim, mano. Cabecinha mole é tudo iluminado pelas próprias lojas. Quase nunca pega... pois é. mole, então ele escorrega ali com mais facilidade e não quebra o quadril de ninguém, né? Então a seleção natural favoreceu o nosso nascimento prematuro e por conta disso a gente tem uma infância muito mais longa do que os outros animais, os outros mamíferos, né? E a infância é o período onde a gente aprende, onde a gente parece o crânio? Não, isso cabecinha. Cabecinha mole. Do mundo externo, né? Então é evidente que nós somos muito mais influenciados pelo mundo externo. Tudo que nós somos é muito mais influência que nós recebemos do que o que nós naturalmente somos, né? Mas as bichas são brancas mesmo, hein, mano? Porra. Nós somos muito menos instinto do que os outros animais, do que um cavalo que na hora que para e já cai de pé e sai andando, né? E já depende dos instintos para sobreviver. Não, a gente não depende dos instintos para sobreviver quando nasce, né? A gente depende da nossa mãe, do nosso pai que cuide da gente, né? Então a gente não pode nem ser 8. Meu sonho é dar um peteleco na moleira de uma criança, rapaz. E achar Oxi. que só por curiosidade. a gente é full genética, né? A gente é full instinto e a gente é o que é porque é assim, não tem jeito, né? Como também a gente não pode ser 80, né? A gente não pode ser 80 de achar que o ser humano é uma folha completamente em branco e tudo que a gente é influência social. Porque é claro que a gente tem genética, né? A gente tem características genéticas, a gente tem características herdadas, evolutivas, né? Que também não podem ser ignoradas, tá ligado? Mas é questão de entender que a gente tem que construir uma sociedade que se adeque às nossas condições, né? Que uma sociedade que se adeque às nossas condições genéticas e não, né, culpar. Porra, aí é foda, mano. O cara tá passando pelo bagulho. Aquele ali é bagulho de... É dentro? Que dentro o quê, mano? Um ao outro. Tipo, dentro? Não é não shogunai, né? Que nem os japoneses. Não pode ser shogunai, tipo, não tem o que fazer, né? Tem que, se tiverem mudanças, que sejam mudanças para que se adequem à nossa natureza da melhor forma possível. Não. E é isso, mano. Tá ligado? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Puxei esse assunto das inteligências artificiais, que não é de hoje que a gente sabe, né? Que os japoneses têm esses relacionamentos virtuais muito forte aqui no Japão. Mas que... parando pra falar em Pokémon, o Chikorita é muito estranho, mano. Sei lá. Esse gancho pra levar pra esse lado. Acho que o pessoal só tem tesão na Chikorita por causa daquele... Como é que é? Do anime do Pokémon, né? Por causa do Ash lá.
A Chikorita do Ash, que era mó safada, é. Um pouco mais social aí, biológico também, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo tem muita novidade vindo por aí. Tô desde o Eu ano fui uma passado Chikorita. prometendo isso, mas agora vai, mano. E agora de verdade, tá ligado? E muita coisa da hora, mano. Ainda agora no começo do ano, mano. No começo do ano agora ainda vai ter muita coisa. Tô mó animado com esse bagulho. Quero que vocês fiquem hypados. Fica de olho aqui no YouTube, que vai ter vídeo aqui. Beleza. Vai ter também coisa no Fica Instagram. de Vou quando? avisar quando tudo estiver pronto. 2 meses atrás. E é isso, mano. Fiquem de olho aí. E é nóis, mano. Falou. É legal, tipo, tu ver esse vídeo, tipo de vídeo aqui, tu... Aquele vídeo que o cara desova um Chikorita é muito foda. Meu Deus. Esse aqui é bom. Ah, vocês estão ligados que isso aqui no mundo de Pokémon faz sentido, tá? Isso aqui no mundo de Pokémon faz sentido. Caralho, ficou bizarro, mano. Bizarro. Caralho, que gostoso.